Estamos indo para o final do capítulo 7 em Igeret HaTeshuvah, na carta para o arrependimento. Depois que o Alter Rebbe nos explicou quais são os dois métodos para implementar Teshuvah Tatá, a chamada Teshuvah inferior, que consiste em despertar piedade e misericórdia sobre a alma divina, a energia espiritual sagrada que foi investida de forma negativa, que caiu no campo contrário, despertar misericórdia, complacência sobre a alma divina. Por outro lado, nós vimos que é necessário também esmagar e subjugar totalmente a Sitra Achra, o lado contrário, o lado oposto à santidade, que está na alma animal da pessoa. Como se faz isso? Partindo o coração. E como se parte o coração? Nos explicou também o Alter Rebbe sobre isso na sessão anterior, que isso é através de sendo um exímio contabilista, fazendo sempre um inventário pessoal, uma autoanálise, um balanço das ações, medindo as consequências e se conscientizando do efeito de resultado das ações erradas que a pessoa comete e a necessidade de retificar e consertar isso. Agora, para o final do capítulo, prossegue o Alter Rebbe e ele vai nos dizer que esse aspecto que nós mencionamos acima, que a pessoa causou uma ruptura da sua alma divina, e inclusive até da matriz da sua alma divina com a fonte da vida, que é a essência de Deus. Então, aparentemente, de acordo com aquilo que a gente já estudou nos capítulos anteriores, isso aparentemente se aplicaria mais naqueles pecados graves que são passíveis de caret, cisão, que seria aquele corte da alma que nós falamos que são pecados tão graves que são passíveis dessa pena grave, por mais que é pelas mãos dos céus, das mãos de Deus, mas que isso é passível. Isso se fala que são transgressões espirituais gravíssimas que causam esse corte, esse rompimento da alma, ou do contato dela, da conexão dela com a fonte divina. Com isso ela se separa de Deus. Mas agora ele vai nos explicar que não é somente através de pecados graves que ocorre esse rompimento, essa ruptura. Ele vai nos dizer que mesmo em outros pecados, em uma certa medida ou de alguma forma, também acontece esse rompimento, também há essa ruptura, e que, portanto, ela precisa ser consertada, retificada, através da Teshuvah. Isso que ele nos diz em seguida, ve'af mi shelo avar alavon karet, ve'gam lo alavon mita bidei shamayim, שהוא הוצאת זרע לבטלה וקהי גבנה, אלא שאר עבירות קלות. Mesmo que a pessoa não tenha cometido pecados tão graves, pecado punível com karet, que é esse corte da alma, nem pecado punível com morte por ação do céu, como nós mencionamos anteriormente, que nessa categoria está como emissão do sêmen em vão, etc. Mas somente outros pecados menos graves, pelas penalidades que constam na Torá, esses pecados seriam considerados de fato menos graves. Mas mesmo assim, nos diz o Alter Rebbe, אף על פי כן, מאחר שהם פוגמים בנשמה ונפש האלוקית, וכמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנ"ל, הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלאו אחד שיש בו כרת או מיתה. Diz o Alter Rebbe, mesmo sendo pecados menos graves, visto que esses pecados causam pelo menos algum dano à raiz celestial da alma, da matriz da alma acima, e também a alma divina encarnada aqui, como na ilustração acima que nós mencionamos, que o Alter Rebbe nos trouxe, da corda, uma corda grossa que é composta de muitos fios delgados e muitos fios finos, que todos enrolados dão essa consistência, não é? Tornam a corda grossa e forte. Aquele exemplo nós mencionamos da corda, e cujos fios finos diminuem e são cortados, ou seja, mesmo que essa corda é bem grossa, mas ela é composta de 613 fios finos, e quando vai se arrebentando um fio, 2 fios, 3 ou mais, mesmo que são apenas fios finos, isso vai enfraquecendo e fragilizando a corda, possibilitando que ela se arrebente. Então, karet seria
aquele pecado que de uma vez só rompe a corda, não é? Quebra a conexão, né? A conexão da alma acima com a alma embaixo, ou da alma com sua fonte de vitalidade. Isso corta de uma vez só, um pecado tão grave que arrebenta o contato de uma vez. Mas ele nos diz que mesmo com os pecados menos graves, quando vão se arrebentando muitos fiozinhos que compõem a corda, isso também pode acabar causando que a corda se arrebente. Então ele diz que muitos pecados desse tipo poderiam assim produzir o mesmo grau de dano que uma única transgressão de uma proibição possível com careta ou morte. Então, pode acarretar com uma consequência similar. Isso que ele nos explicou, Yaakov Hevel Nachalato, a comunidade de Yaakov está conectada com Deus como uma corda, não é? E quando esse contato é rompido, quando há uma ruptura, então essa corda pode ser uma corda bem forte, mas ela é formada, composta de 613 fios finos, que representam o que são as mitzvot, e em cada transgressão que a pessoa comete, com isso ele arrebenta um dos fios finos e vai enfraquecendo a corda de forma geral. Então, com muitos pecados, Deus nos livre, mesmo menores, de menos gravidade, ele também pode acabar arrebentando a corda, da mesma forma que o caret, que o pecado grave, arrebenta de uma vez só. Afilo bikfilat chet echad peamim rabot meod. E não só isso, diz o Alter Rebbe algo mais. E até a prática do mesmo pecado, mesmo que a pessoa esteja transgredindo um único pecado. Então, teoricamente, é um fio só que está arrebentando, a corda ainda está firme, mas ele nos diz, quando há uma reincidência, uma volta, né, esse pecado volta a ser transgredido e efetuado, e até a prática do mesmo pecado em ocasiões muito numerosas, teria esse efeito cumulativo similar de causar esse, não é, arrebentar a corda, de causar essa desconexão. E ele nos diz, mesmo com um único pecado, mas quando com muita reincidência, com muita repetição, isso também vai enfraquecendo a corda na sua totalidade. A corda, entre aspas, essa conexão com a origem, com a divindade. כמו שהמשיל הנביא החטאים לענן המאפיל אור השמש, כמו שכתוב מחיתי כאף פשעיך, הם עבירות חמורות המבדילים בין פנימית השפעת שם הווי ברוך הוא לנפש אלוקית, כהבדלת ענן אב וחשוך המבדיל בין השמש לארץ ולדברים עליה על דרך משל. Traduzindo, nos diz o Alter Rebbe como na analogia feita pelo profeta Isaías, quando o profeta compara entre os pecados e uma nuvem, ele traça uma analogia, um paralelo entre pecados e uma nuvem que encobre a luz do sol. Ou seja, o sol está lá e sempre está emitindo luz, mas às vezes o dia está nublado, a luz não chega até nós, fica obscuro, fica cinzento. O sol está lá, a luz está sendo emitida. O que impede que essa luz chegue são as nuvens. Né? E o profeta, ele compara os pecados a uma nuvem que encobre a luz do sol. A luz do sol aqui seria energia espiritual divina que vem e chega até a alma. Então ela chega e ela está lá, sempre ela é emitida. Mas se houverem nuvens, se ficar nebuloso, o que são as nuvens aqui? Os pecados, eles vão impedir que essa luz divina se manifeste na alma. Conforme está escrito, assim diz Isaías 44:22, como uma nuvem espessa, Deus fala, apaguei tuas transgressões, as tuas transgressões que eram como uma nuvem espessa, Deus fala, eu apaguei, quando você se arrependeu, fez chuvá, e como uma nuvem, eu apaguei teus pecados. Ou seja, o versículo aqui fala, primeiramente, sobre algo mais grave, nuvem espessa, ele vai dizer que isso se refere aos pecados mais graves, e depois outras nuvens que são nuvens não tão espessas, mas que também obscurecem, também impedem que a luz se manifeste. Então explica o Alter Rebbe, בחינם חטאותיך הן עבירות קלות שאדם דש בעקיבא במבדילים כהבדלת ענן קל וקלוש על דרך משל. Então, nuvem espessa, diz o Alter Rebbe, refere-se a transgressões graves, que elas encobrem mais ou totalmente a chegada da luz, da energia espiritual para a alma, que bloqueiam completamente o fluxo profundo do tetragrama para a alma divina.
assemelhando-se a uma nuvem espessa que bloqueia a luz proveniente do sol para a terra e seus habitantes. Essa pessoa não só fechou a cortina, mas baixou a persiana, ou aqui há uma nuvem espessa, pode ter um sol intenso ao meio-dia, mas aqui o ambiente vai ficar escuro. Por quê? Porque essas nuvens espessas estão impedindo que essa luz chegue. Da mesma maneira, se a pessoa, Deus está sempre irradiando da fonte de energia do tetragrama, isso está conectado ao nome Havaiá, a alma espiritual da pessoa. Mas existem aqui esses bloqueios, essas nuvens espessas, entre aspas, que são esses pecados graves, elas não vão permitir que essa luz chegue e irradie na alma da pessoa. E a sequência do versículo que diz, e como uma nuvem, aqui já não espessa, mas uma nuvem, Deus fala, eu vou apagar teus pecados, isso refere-se às transgressões menos graves. Existem os tipos de transgressões que na linguagem do Talmud as pessoas desprezam, ignoram. A pessoa pisoteia sobre seus pés, a pessoa pisa por cima delas, achando que não é tão grave, não é? Sem levá-las a sério. Porém, diz o Alter Rebbe, as quais causam uma desconexão semelhante à provocada por uma nuvem mais fina e leve. Ele nos diz que mesmo essas transgressões supostamente mais leves que as pessoas desprezam, ignoram, acham que não é tão grave, mas elas causam uma desconexão tão grande, semelhante àquela que é causada até por uma nuvem mais espessa. Essas transgressões, que seriam como uma nuvem mais leve, elas têm o poder de encobrir. Como se fala, talvez existe uma cortina, uma persiana, não é? Uma nuvem espessa que obstrói a luz do sol, e tem uma cortina bem fina que não obstrói, diminui um pouco, mas se você colocar 1, 2, 3, 5, 10, 20 cortinas finas sobrepostas uma sobre a outra, no final isso vai produzir o mesmo efeito que uma cortina grossa, ou a mesma coisa, muitas nuvens finas, não é, sobrepostas, elas vão acabar bloqueando a luz do sol, como a chegada da luz do sol, como uma nuvem espessa. Então aqui elabora a analogia para nós, o Alter Rebbe explica, והנה כמו שבמשל הזה, אם משים אדם נגד אור השמש בחלון, מחיצות קלות וקלושות לרוב מאוד, הן מאפילות כמו מחיצה אחת, דבה ויותר. Conforme essa analogia, se alguém coloca sobre a janela um número muito grande de cortinas finas, está certo que é uma cortina fina, mas são tantas que no final estas bloquearão a luz tanto quanto uma cortina grossa, se não mais. Diz, da mesma forma ocorre também com a luz divina, a energia divina que vem para a nossa alma, que irradia para a nossa alma. וככה ממש בנמשל בכל עוונות שאדם דש בעקביו. De modo similar, literalmente, falou Alter Rebbe, agem as múltiplas transgressões, aquelas que parecem levezinhas, aquelas que a pessoa pisoteia sobre seus pés, pisa em cima ignorando, mas elas se somam cumulativamente e acabam por criar total bloqueio da luz divina para a alma, nos insensibilizando, nos desconectando, e uma desconexão da alma com a sua matriz. E prossegue o Alter Rebbe e nos diz e nos alerta, כל שכן המפורסמות מדברי רז"ל, שהם ממש כעבודה זרה בגילוי עריות ושפיכות דמים. Com certeza é particularmente sério o dano causado à alma por aquelas transgressões que parecem, à primeira vista, aos nossos olhos mais leves, mas que os nossos sábios, de modo notório, equipararam, por mais que pareçam, à primeira vista, coisas mais simples, né? Mas os nossos sábios equipararam a idolatria, relações proibidas, ou assassinato, literalmente. Ou seja, esse exemplo que ele nos trouxe da nuvem menos espessa ou da cortina mais fina, ele se referia a transgressões, por assim chamar, mais leves. Mas ele nos diz, e quanto mais as transgressões graves, passíveis de caretas, que seriam como a nuvem espessa, etc., ou a persiana. Mas ele nos diz, existem alguns tipos de pecados que você nem pode considerá-los leves,
mesmo que você queira pensar que são leves, mas os nossos sábios já nos alertaram que eles são gravíssimos até o ponto de equipará-los com as coisas mais graves passíveis de morte, até pelo tribunal, condenação, idolatria, relações proibidas, assassinato, etc. Quando os nossos sábios equipararam essas falhas a esse tipo de transgressão, isso significa que elas são extremamente graves e causam uma ruptura muito grande da espiritualidade da alma com a sua fonte. Ele nos dá exemplos em seguida, como halamat ayin minat tzedakah, כמו שכתוב ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגומר ובליעל היא עובד עבודת אלילים וכולי. Tais como, em primeiro lugar, ele nos traz ignorar pedidos de caridade. Eu ia pensar, tudo bem, ele não deu, tinha a oportunidade de praticar a mitzvah de caridade, de fazer tzedakah e não fez. Paciência, ou sei lá. Os nossos sábios dizem não, quando a pessoa ignora, conforme está escrito no versículo, cuida-te para que não haja uma coisa abjeta em teu coração. E essa expressão abjeta, dvar blial, ele nos diz isso que o versículo se refere aqui, cuida-te para que não haja uma coisa abjeta em teu coração e olhes maldosamente para teu irmão indigente e não lhes dê nada. Observam os nossos sábios que esse mesmo termo blial em hebraico, coisa abjeta, é utilizado para se referir na Torá à idolatria, e por isso se diz que ambas as coisas, ou seja, ignorar o pedido de caridade e idolatria estão associados. Então ignorar essa caridade é tão grave, os nossos sábios dizem no Talmud que é tão grave quanto cometer idolatria. Um outro exemplo ele nos traz, ve'amesaper bignut chaveiro, ilashon hara hashkula ke'avodah zarah ve'gilui arayot u'shfichut damim. Também, de acordo com o Talmud, quem fala depreciativamente do seu semelhante, quem fala mal do outro, mesmo que esteja dizendo verdade, etc., lashon hara, maledicência, comete um pecado de lashon hara, que dizem os nossos sábios, é equivalente à idolatria, relações proibidas e assassinato, todos os três juntos. Mesmo que seja um ato através da fala de lashon hara, mas é tão grave quanto esses pecados mais gravíssimos. Um outro exemplo, vechol hakoes keilo oved avodah zarah, outro exemplo que ele nos traz do Zohar, irar-se, uma pessoa que tem acessos de ira, ataque de ira, fica todo nervoso e sai de si, diz o Zohar, irar-se é o mesmo que praticar idolatria. O Zohar fala que essa crise de ira, esse ataque de ira, de raiva, é o mesmo que praticar idolatria. Igualmente trazido no Talmud, quem tem ego inflado, uma pessoa que é arrogante, altiva, etc., orgulhoso, diz o Talmud, é como se praticasse idolatria. Então nós vemos aqui uma série de coisas, aquele que ignorou o pobre e não deu tzedakah, ou aquele que falou mal, ou aquele que teve uma crise de raiva, de ira, ou aquele que ostenta arrogância. Pode pensar, não é tão grave. Nós vemos não, que isso é equiparado até à idolatria ou a vários pecados juntos. Então ele nos diz, e há muitas outras declarações como essa no Talmud. Vekahena rabot bagmará, ou seja, nós temos outras coisas, outras atitudes, outros pecados que as pessoas tendem a menosprezar, etc., não dar tanta importância, mas que os nossos sábios afirmaram que isso é gravíssimo como as coisas mais graves que nós conhecemos. Betalmud Torah keneged kulam, como amar Raboteinu zal viter akadosh baruch hu al avodah zarah vechulei. E negligenciar o estudo da Torá é equivalente a todas elas, a todas as transgressões, conforme o ensinamento dos nossos sábios, que o Santíssimo bendito seja, perdoou os israelitas até mesmo idolatria, adultério e assassinato, porém nunca lhes perdoou negligência no estudo da Torá. Quando há a possibilidade de estudar a Torá e não se dedicam a isso, se fala que isso é encarado e visto como algo tão grave, mais grave do que idolatria e relações proibidas e assassinato, que eventualmente até puderam ser perdoados, mas isso não foi. Então ele nos diz que a pessoa deve meditar e refletir sobre isso
e fazer um balanço, um autobalanço, uma análise pessoal, um inventário pessoal. E dessa forma ele vai chegar ao coração partido, e cada um de nós não precisa ir tão longe, não precisa pensar tanto para ver que nós não somos perfeitos, pelo contrário, às vezes nós estamos repletos dessas falhas, dessas transgressões, e que não são pouca coisa, não são coisa leve, etc. Pelo contrário, como nós estamos vendo aqui, são coisas gravíssimas. Por causa disso, ele nos explica também, diz o Alter Rebbe, essa é a principal razão pela qual o costume, algo que foi instituído pelos cabalistas, o costume de aceitar sobre si os 4 tipos de pena de morte, que isso foi introduzido no ritual da recitação do Shema antes de dormir, ou seja, que existem 4 tipos de condenação, de execução, de acordo com a Halachá, aquilo que milênios atrás ainda podia ser aplicado, mesmo que raramente, mais 4 tipos de morte prescritos, e os cabalistas eles instituíram que na hora do Shema, antes de dormir, quando é o momento para a pessoa fazer esse inventário pessoal, essa autoanálise, que ele aceite sobre si essas mortes, ou seja, como que ele dizendo, olha, se eu mereço, eu me submeto a isso, e tanto a essa como aquela e a outra, e etc. Não é? Ele vai nos explicar o sentido disso, uma vez que a hora da leitura do Shema, como nós falamos, é a hora do balanço pessoal, do inventário pessoal sobre os atos do dia todo. Então foi instituído a pessoa aceitar sobre si, como se submeter, dizendo, olha, talvez de fato, e não talvez, eu pequei, cometi, falhei, e por isso, eventualmente, em termos espirituais, eu estaria passível disso e daquilo e de coisas graves, né? Mesmo que talvez a pessoa saiba que ele não cometeu nenhuma daquelas proibições tecnicamente consideradas graves, proibições, né? Infrações ou passíveis disso, mas como nós vimos, existem atitudes ou proibições muito menos graves e que também são passíveis, de acordo com os nossos sábios, mesmo que isso não é aplicado por um tribunal aqui embaixo, etc., mas são consideradas gravíssimas e passíveis também de coisas graves. Por isso foi instituído que a pessoa até aceitasse sobre si, como dizendo, se eu preciso me sujeitar, ele aceita sobre si esses 4 tipos de condenação, de execução, mesmo se tratando de pecados que não são como literalmente, ou não é idolatria, ao pé da letra, ou assassinato, ou relações proibidas, mas que a pessoa aceite sobre si, porque há talvez outros pecados equiparados a isso. Isso que ele nos diz, nós já vimos aqui nas próprias citações talmúdicas, que essas falhas e pecados são equiparados aos pecados graves que eram passíveis até de execução e de pena capital, mas além daquilo que nós encontramos no Talmud, ele nos fala, milvad she'al pi asod, kol hapogem beodiut shel Shem Havaye, כאילו נתחייב סקילה. Além de tudo isso, há estabelecido motivo cabalístico para esse costume de aceitar os 4 tipos de execução na hora da recitação do Shema. Porque, como ele vai nos dizer aqui, de acordo com a Kabbalah, cada tipo de infração, ou não só em transgressão, mas mesmo até omissão, quando a pessoa deixa de cumprir, como os exemplos que ele vai trazer em seguida, a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo. Então, literalmente, de acordo com a Torá, que ele não era passível de condenação ou de execução. Mas, em termos místicos, cabalísticos, cada tipo de preceito está associado a uma diferente letra do tetragrama, a um diferente tipo de energia divina, ou a letra Yud, ou a letra Rei, e há um motivo de ser porque que essa mitzvah está associada à letra Yud, e essa Rei, essa Vav, a outra Rei, etc. Mas no momento da omissão, ou da falta de cumprimento, ou da transgressão, a pessoa afetou, feriu a espiritualidade, ou afetou essa energia espiritual, essa energia divina, presente nessa letra do tetragrama. Por isso ele nos fala... שעל פי הסוד כל הפוגם בעוד י' של שם הוויה כאילו נתחייב סקילה, והפוגם בעוד ה' כאילו נתחייב שריפה, ובעוד ו' כאילו נתחייב הרק, ובעוד ה' האחרונה כאילו נתחייב חנק. Nos fala se o indivíduo, de acordo com a Kabbalah, se o indivíduo danifica, entre aspas, a letra Yud do tetragrama,
ele danificou a primeira e a mais importante letra do tetragrama, a letra Yud. É como se ele fosse passível de morte por apedrejamento. Se ele danifica a primeira letra Rei, duas vezes aparece a letra Rei, se a primeira letra Rei, é como se ele fosse passível de morte por queimadura. Se ele danifica a letra Vav do tetragrama, a terceira letra é como se fosse passível de morte pela espada. Enquanto que se ele danifica a segunda letra Rei, a última letra do tetragrama, é como se fosse passível de morte por estrangulamento. Então, para se ter uma ideia da associação dessas penalidades com respectivos tipos de mitzvot, de preceitos. Então, isso tudo de acordo com a Kabbalah. והמבטל קריאת שמע פוגם באות י' ותפילין באות ה' וציצית באות ו' ותפילה באות ה' וכולי. De acordo com a Kabbalah, e a partir disso é elaborado nos livros e se aprende em relação a todas as outras mitzvot. Mas quem deixa de recitar o Shema, que é um preceito positivo da Torá, danifica isso, a omissão da leitura do Shema, isso danifica a letra Yud do tetragrama. Quem deixa de colocar tefilin danifica a primeira letra Rei do tetragrama. Já quem deixa de colocar tzitzit danifica a letra Vav do tetragrama. Enquanto que quem deixa de rezar danifica a segunda letra Rei do tetragrama. E ele nos diz que a partir dessa colocação que é trazida nos livros da Kabbalah, por que essa mitzvah está ligada ao Yud, por que essa é o Rei inicial, etc. Então ele nos diz que a partir disso, o Mizei Yechol HaMaskil Lilmod Lishar Avonot Vechataim o Bitul Torah Keneged Kulam. Disso uma pessoa inteligente pode inferir outros pecados, com que letra do tetragrama estariam associados e, portanto, a qual pena estariam vinculados, não é? E então ele nos diz, pode inferir outros pecados e transgressões correlatos. E deixar de estudar a Torá é equivalente a todos eles, e como ele já mencionou acima, e ele volta e enfatiza isso, negligenciar o estudo da Torá, deixar de estudar a Torá é ainda mais grave do que tudo. Aqui nesses 4 exemplos não foi mencionado a negligência no estudo da Torá, mas ele diz que isso está acima de tudo, é mais grave que tudo. Mas de qualquer maneira, ele nos diz que em todas as mitzvot existe esse efeito, existe o efeito positivo que se obtém através do cumprimento da mitzvah. Mas, Chas v'Shalom, o descumprimento da mitzvah também acarreta uma consequência afetando, prejudicando a espiritualidade ou danificando cada letra do tetragrama, cada uma das letras do tetragrama associada àquela mitzvah e o tipo de energia que ela conduz. Ele nos diz, quando uma pessoa refletir sobre as suas ações e sobre o efeito e resultado até cósmico das suas ações, às vezes o prejuízo espiritual que lhe causou não somente a sua alma, mas a energia divina que foi má colocada, má estabelecida, direcionada para um campo negativo, ou aquilo que ele danificou em termos de energia divina presente no tetragrama, isso vai levar a pessoa ao coração partido e aquebrantado, e com isso, quando ele estiver partindo o seu coração, quando ele estiver de coração partido e quebrado, com isso ele vai estar quebrando por tabela, essencialmente ele vai estar quebrando o espírito da Sitra Achra, o espírito do mal, as forças do mal, do lado contrário, oposto da Kedushá, do lado da impureza que esteve vigorando, esteve prevalecendo, predominando na sua vida, durante um tempo, nos últimos tempos, através das suas ações, ele vai estar quebrando e rompendo isso, e com isso vai estar recuperando e reestabelecendo essa energia que foi depositada no campo do mal, restituindo isso para o lado correto, para o lado do bem e positivo.